irmãos, queridas irmãs, esta noite é diferente das demais. Esta noite é muito especial para nós que temos fé. É a noite em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a noite em que nós celebramos a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado, da luz sobre as trevas. Por isso, esta grande vela, o círio pascal, foi aceso com as chamas do fogo novo, para mostrar-nos e nos recordar que também em nossos corações precisa estar acesa a chama da fé, que somente o ressuscitado pode nos ajudar a manter acesa. É interessante que o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelista coloca como destinatárias da grande novidade as mulheres, aquelas mesmas mulheres que estavam junto com a mãe do Senhor aos pés da cruz. Elas que caminharam com Jesus até o fim, até o último momento. Elas que agora são portadoras não de uma notícia de tristeza, não de uma notícia de tragédia, mas de uma notícia de alegria. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. É interessante também a gente notar que elas, no primeiro momento, não entendem o que está acontecendo. Diz o Evangelho que de madrugada elas pegaram os perfumes para terminar o processo da sepultura de Jesus. Ontem, o texto do Evangelho, na sexta-feira à tarde, nos lembrava que, por causa da proximidade da festa da Páscoa, o corpo de Jesus foi tirado às pressas da cruz e levado para um sepulcro perto do Monte Calvário. E elas não tiveram tempo de fazer a preparação, como é o costume entre os judeus. Passada a festa da Páscoa, na manhã do domingo, terceiro dia, elas vão até o túmulo para dar a Jesus a dignidade de um funeral. Mas logo que se aproximam, algo de novidade: a pedra do sepulcro havia sido rolada. Na cabeça delas, o corpo do Senhor foi roubado. Alguém violou o túmulo do Senhor. Até porque, no outro evangelho, vai-se dizer que eram necessárias de 3 a 4 pessoas para rolarem a pedra que lacrava o túmulo de Jesus. Quando elas entram, elas não veem o corpo de Jesus, mas somente as faixas que estavam envolvendo o corpo de Jesus. É natural que diante do novo a gente se espante. Faz parte da vida humana se admirar diante daquilo que é novo. O novo muitas vezes nos dá medo. O novo muitas vezes não nos encoraja a aceitá-lo. Tanto é que elas não percebem a presença dos seres angelicais que ali estão. Elas ficam a todo momento de cabeça baixa, ao olhar aquelas faixas a se perguntar: o que fizeram com o corpo do Senhor? Onde está o meu Senhor? Até então que o anjo rompe a barreira do silêncio e diz: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Recorde das palavras que ele ainda nos disse na Galileia:
dos homens, seja morto pela cruz e ressuscite ao terceiro dia. Aí elas lembraram. Aí a novidade é aceita, é abraçada, e elas se tornam destinatárias da notícia. É interessante que quando elas chegam para os 11 para transmitir a notícia, eles acham que elas estão loucas. Elas perderam o parafuso, estão falando loucura, estão vendo anjos e não acreditam. Pedro até toma a iniciativa de ir até o túmulo, volta admirado, mas o Evangelho ainda não diz que ele acreditou. O novo para ele ainda é muito extraordinário, ele ainda não conseguiu absorver, ele ainda não conseguiu compreender pela fé que Jesus está vivo. É interessante que o Evangelho de São Lucas ainda vai colocar outras duas aparições de Jesus. Primeiro, ele recorda daqueles dois que estavam indo a Emaús, e o próprio Jesus se coloca no meio deles. Eles também não reconhecem. A novidade do Cristo ressuscitado é tão esplêndida que eles não percebem que o próprio Jesus está caminhando com eles. Só no partir do pão, um gesto tão familiar, um gesto tão importante na vida do cristão, a Eucaristia, no pão partido, eles reconhecem a presença de Jesus. E imediatamente também correm de volta a Jerusalém para dar notícia, assim como as mulheres saíram com pressa para dar notícia, porque essa é uma notícia que tem que ser dada com pressa. Até porque não é a nossa fé o Cristo na cruz. A cruz nos lembra o sacrifício do Cristo, mas a nossa fé é que Ele ressuscitou. Quando estes dois chegam até Jerusalém, Jesus já tinha aparecido para Pedro e os 11. Então eles falam, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro e aos outros. Por isso que essa noite é diferente, porque através das leituras, uma parte essencial desta vigília, é uma vigília de oração, não é uma missa qualquer, é a mãe das vigílias, é a mãe de todo o momento de oração, é a celebração mais importante do ano. Na vida cristã é hoje, esta noite, como nós cantamos, ó noite de alegria verdadeira, que na fé do Cristo ressuscitado uniu de novo a terra e o céu inteiro. Meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor que também nos faça hoje destinatários dessa notícia, que não tenhamos medo de professar que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado. É no coração. Hoje nós não vemos ou não temos a oportunidade de vê-lo como os apóstolos e muitos viram nos 40 dias que ele permaneceu antes da sua ascensão. Mas eu sinto, é no meu coração, é na minha fé, é na Eucaristia, é na palavra feita a oração, é no meu dia a dia, na minha vida, de acordo com aquilo que ele ensinou, é vivendo os seus mandamentos, que eu vivo e sinto que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Assim seja. Amém.